pessoal, estamos aqui, eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Nise da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior e alçarmos para o equilíbrio, através do autoconhecimento. E isso é fundamental e é o que faz toda a diferença em nossa vida. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, programa Reconstruindo Emoções. E não esqueça de nos acompanhar, acessar a nossa playlist lá no YouTube. Você vai ver todos os programas anteriores e temas que vão realmente chamar a atenção, falar de você. E hoje nós estamos com uma convidada muito querida, uma convidada muito especial. Ela é especialista, ela é professora, ela é parapsicóloga, ela é pós-graduada em psicologia social e infantil. Então, ela vem com uma base profunda para falar com a gente. É a nossa amiga querida Leila Brandão. Seja bem-vinda, Leila. Obrigada, Iraci. É uma alegria muito grande poder trabalhar com você, sabia? Porque nós temos afinidade no ideal que escolhemos, que é servir a causa do bem, não é? Com Jesus sempre. O relato que vamos trazer hoje é a respeito do Augusto Petrônio. Ele mora na cidade de São José dos Campos, tem 2 filhos, um de 9, um de 12, é casado e os pais dele, idosos, moram com eles. E ele conta assim, que logo após o início da pandemia, alguns meses depois, ele começou a sentir uma ansiedade, uma angústia, começou a sentir medo, começou a sentir insônia. E aí aquilo foi cada vez mais aumentando. E aí ele disse que ele não sabia o que fazer. De início, ele resolveu toda noite tomar uma taça de vinho, que assim ele deitava, dormia e pronto. No começo foi. Só que logo após ele acordava e passava o resto da noite em claro. Aí ele começou com medicamentos. Foi orientado a tomar uma medicação e no começo também foi muito bem, ele dormia. Mas passado um tempo, ele acordava a noite inteira, entre 30 e 40 minutos, ele acordava, ficava um tempo acordado, aí dormia outra vez mais 30, 40 minutos, e assim é a noite inteira. Ele diz que não sabe como controlar isso, o que fazer. Ele disse que andou percebendo que a sua esposa anda meio irritada, meio nervosa também, e também notou que com esse período todo, convivendo com ele desse jeito, os seus 2 filhos começaram também a ficar muito ansiosos, muito agitados, muito irritados. E ele diz assim, que ele não sabia, mas a ansiedade pega. E ele diz assim, o que eu posso fazer? Vocês podem me dar uma orientação para que eu possa ajudar o núcleo familiar, porque eu fiquei pensando se tudo isso que eu sinto, o medo, a insegurança, a ansiedade, o aperto no peito, passa minha esposa a sentir, os meus 2 filhos sentir, os meus pais que são idosos sentir. Então ele não quer que isso aconteça. É isso, Leila, é complicado, né? Não é complicado, porque é o seguinte, Iraci, o medo faz parte da nossa vida. É natural que a gente sinta medo. Ainda mais frente a um desafio como esse, de um vírus invisível que ninguém sabia
como é que ele reagia no organismo. Agora a gente já sabe. Mas é natural, viu, Augusto, que você tivesse sentido medo, e o medo é seguido de ansiedade. Mas acontece que a gente pega, às vezes, as soluções erradas. Porque tomar um vinhozinho de noite, embora seja muito bom, mas isso daí dá ferramentas para os espíritos que nos rodeiam. Porque, quer a gente queira ou não, nós somos cercados por espíritos. Diz Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 459, para que ninguém duvide, que os espíritos nos influenciam tanto e que, de modo geral, são eles que nos dirigem. Aí a gente pergunta assim, como assim que os espíritos nos dirigem, né? Então, nós não temos liberdade, livre-arbítrio? Claro que nós temos, só que o pensamento que a gente emite, que a gente irradia, porque tudo é energia, o pensamento que nós irradiamos, o pensamento de medo, a ansiedade, o medo da morte, que é natural, esse pensamento atrai espíritos que estão também nesse campo vibratório. Com Porque certeza. o fato deles terem desencarnados não quer dizer que eles perderam o medo. Eles estão nesse campo vibratório. Então, eles chegam e maximizam o que a gente está sentindo. Então, acontece, quando você toma um vinhozinho, o seu corpo físico, Dá uma através de um comando relaxada, né? hormonal, vai dar uma relaxada. Aí propicia que a sua alma se liberte mais rápido. A sua alma medrosa se libertando mais rápido, fica em contato direto com esses espíritos. Aí aumenta o medo, porque a gente tem medo de espírito. Aí o seu medo aumenta, aí você não quer dormir. Porque se você for dormir, você vai ter esse encontro, vai se surpreender com esses amigos espirituais que você não contava. Então, aí vem os pesadelos, quando você deita e dorme. Aí você acorda sufocado, ansioso, e começa um círculo vicioso de dor. Por quê? Esses espíritos, junto com a nossa inferioridade moral, a gente cria um ambiente psíquico, né? Que André Luiz Sim. chama de psicosfera, É. e Teilhard de Chardin chama de noosfera, porque os nossos pensamentos criam uma ambiência psíquica. E essa ambiência vai ficando carregada. Assim, não sei se você já sentiu, você entra em determinados ambientes, você sente A gente aquilo, né? sente como uma repulsa, uma coisa que Uma coisa incomoda. carregada, incomodando. É como se a gente estivesse sendo espremido ali, né? Não é? E isso é o estímulo que vem de fora. Esse estímulo vem, o seu organismo reage. Reage Exatamente. porque o instinto de defesa nosso é muito grande, porque você tem que se defender, porque o instinto da sobrevivência, meu irmão, é o instinto mais forte do nosso subconsciente. Porque nós temos que ter esse instinto, porque senão a gente se entregaria, né? Isso. No maior dos medos, a gente se entregaria. Não quero sentir mais esse medo, eu prefiro morrer. E aí se entrega. E isso não pode acontecer, porque nós estamos na Terra por uma razão. Porque aciona também a depressão, né, Leila? Aciona A ansiedade melancolia, vai. depressão, aciona tudo que a gente não merece, eu acho. Porque nós fomos criados para o amor e a felicidade. Ninguém foi criado para viver isso, não, gente. Exatamente. Não é? E o nosso pensamento, olha só, coisa importante, eu estou falando. O nosso pensamento é um agente criador. O nosso pensamento contínuo, Iraci, sabe quantos anos nós gastamos para ter esse pensamento contínuo? Nós, alma humana imortal, nós gastamos 1,5 bilhões de anos, passando por todas as fases da evolução, todos os até seres. erguer a nossa cabeça, porque a gente era igual um bicho, né? É. A gente usava a boca para comer, só para comer. É. Comer de quatro, como os animais. Exatamente. E agora não. Até se tornar um homem erecto. Um homem erecto, a gente levanta a cabeça, vê o céu, a gente tem as mãos para usar. Isso foi uma conquista maravilhosa da alma humana. Nós Exatamente. conquistamos isso, Augusto. E é esse pensamento que tem que nortear a nossa vida.
Nós não podemos deixar, porque a noite é boa conselheira, diz Leon Denis, mas a gente precisa dormir para receber os bons conselhos. Exatamente. E não adianta dormir chumbadinho ali, tomando vinho, relaxando, Não adianta. porque não vai prestar um negócio. Está dando instrumento para o inimigo. Exatamente. Você vai dormir chumbadinho, o que você faz? Seu corpo fica lá chumbadinho, mas a sua alma sai rapidinho do corpo. Exatamente. Aí você entra num transe farmacógeno, que a gente chama, né? Porque o transe natural é quando você faz uma oração, você entra em sintonia com a espiritualidade maior. Meus irmãos, não podemos ignorar a dimensão espiritual da qual nós viemos. Isso tem sido um grande dano para a humanidade, esquecer que é espírito. Exatamente. Não, Iraci? Com certeza. Porque a gente vive em fuga da realidade. Então, quando alguma coisa a gente percebe que está fora do controle, então a gente vai acionando a ansiedade. Por quê? Porque agora, no sentido de pandemia, nada está no seu controle. E a gente não para pensar, mas nunca esteve antes também. É que a gente acredita que tem o controle de alguma coisa, né? É verdade. Mas não controla nada. Você sabe que tem um grande estudioso, pensador, chama Arnold Toynbee. Ele diz que ele fez um livro, aliás, ele fez vários livros de história, são 12 volumes de livro, onde ele conta sobre as ascendências e as quedas das civilizações. Nossa! É lindo o livro. E ele conclui, nessa corrida que ele fez ao longo da nossa trajetória evolutiva, ele conclui que as civilizações se autossuicidam, ele diz. As civilizações são suicidas. Exato. Quando elas criam essa ruptura da alma com a sua própria essência. Olha que conclusão maravilhosa de um historiador. É você fazer essa ruptura da sua alma, é você imaginar que a vida está restrita a esses 5 sentidos. Né? A vida vai muito além disso tudo. Então, quando a gente esquece disso, chega de noite, nós somos, assim, instrumentos desses espíritos que são ignorantes, no sentido de ignorar a grandeza da vida. Eu mesmo, como médium, eu passo um sufoco danado de noite, porque eu tenho meus filhos que moram todos fora do Brasil, não sei por que eu mereci. Todos eles voaram. Eu falei com meu marido, a gente desenvolveu a ideia que tínhamos que dar raízes e asas para os nossos filhos, né? Raízes para eles valorizarem o berço que eles nasceu e tudo mais, e asas para voar. Porque e eles acharam que o céu é o limite. O céu é o limite. Então, saíram todos fora do Brasil. Então, a noite, para mim, quando algum filho está passando mal fora e que eu não posso fazer nada, porque eu não posso ir para lá, nem eles podem vir para cá. É verdade. Aí eu fico com o meu pensamento vigilante. Porque quando eu não vigio, os espíritos trazem para o meu campo mental imagens horríveis dos meus filhos passando mal, eu morrendo sem a presença deles. E eu fico imaginando o meu marido, como ele ainda tem mais dificuldade do que eu nessa coisa da espiritualidade, ele tem pesadelo toda noite. Eu sonhei que o Júnior estava morrendo lá, eu sonhei, ele fica assim... Nunca é um sonho lindo, maravilhoso, nunca, né? Nunca. É uma preocupação e... Exatamente. Instala. Por isso, meu irmão, você, Augusto, aí que me ouve, que está ansioso, porque você tem um filho de 12 anos, outro de 9 anos, curta isso, meu filho. Estão pertinho de você, estão dando trabalho. Porque adolescente, o de 12 anos, então, agora ele vai, através dos impulsos, relembrar quem ele foi. Exato, não tem como. Então, o adolescente dá trabalho. E eu fico imaginando os adolescentes, aliás, a gente tem visto isso, né? Os adolescentes vivenciando esse mundo louco que a gente está vivenciando e que parece que não tem saída, né? Porque jovens
como nós que estávamos jovens, nós construímos o perfil da nossa juventude, né? Então, cada época uma época. Agora, esse que está na adolescência e virando jovem, ele não está tendo como construir a juventude dele, o perfil, futuro, né? o perfil, porque não tem relacionamento. Né? Então, perde a noção de tudo, de respeito, de limites, e os pais, para querer mostrar amor, não educam. Né? Então, isso é falta de amor, não é amor. Que quem ama educa exatamente para aí sim evitar o sofrimento, porque é com consciência, né? É verdade. Então, meu irmão, meus irmãos que nos ouvem, nesse momento a gente tem que pensar numa solução. E a solução é Jesus no seu lar. Pode ter certeza disso. Isso não é pieguismo, não. A solução é o seu pensamento estar voltado para o bem às 24 horas do seu dia. É levantar agradecendo a Deus, você ter um lar, que muita gente não tem nem onde dormir, não tem o que comer. Então, você tem um lar. Exato. Você tem que agradecer todos os dias, porque a gratidão traz vibrações amorosas do nosso Pai Celestial. Leon Denis, ele fala assim, metade da nossa alma nos pertence. A outra metade pertence ao universo. Eu acho isso tão lindo, Iraci. Nossa, dá uma sensação de expansão enorme, Não né? é? E por que a nossa outra metade pertence ao universo? Porque quando nós fomos criados por Deus, olha que poesia linda que os Espíritos nos contaram. Quando nós fomos criados por Deus, Deus retirou do fluido cósmico universal, ou seja, da matéria de todo o universo, tudo é feito do fluido cósmico universal, que é, digamos assim, a respiração de Deus, foi tudo feito desse elemento material que a gente não sabe nem o que é, mas Deus retirou uma porção desse fluido cósmico universal e fez um corpo espiritual para nós. Exato. E esse corpo nos permite viajar por todo o universo. Isso é muito bonito, essa frase de Denis, que dá uma ideia da nossa própria grandeza. É verdade mesmo. Não é? Nós somos feitos, como diz Shakespeare, eu adoro essa frase de Shakespeare, nós somos feitos da mesma matéria dos sonhos, ou seja, energia pura. Exatamente, é muito lindo, É né? muito lindo, gente, é muito lindo. Muito lindo. Então, meu irmão, não esmoreça. Você tem ansiedade? Natural. Ter medo? Natural. Mas eduque o seu pensamento e se volte para Deus, porque isso tudo vai passar. Sabe aquela música do Lulu Santos que eu adoro? Assim, nada do que foi será. Perfeita essa, não é? De novo, do jeito que já foi um dia. Não adianta viver de passado. Não adianta. Eu falo assim para meus filhos, eu me lembro com tanta saudade dos 3 pequenininhos lá em casa, daquela correria toda, daquele dinheiro curto que tinha que ser, isso aqui vai gastar nisso, isso aqui vai gastar nisso. E agora está todo mundo fora e eu estou assim, eu e meu marido, vivendo a época mais livre da nossa vida. E a gente, às vezes, fica querendo voltar no tempo. Não se volta no tempo. Não tem como. Tem que aproveitar cada minuto como se fosse o último dia de vida. Como se fosse o último dia de vida. E viver dentro do lar hoje, nessa pandemia, está sendo um aprendizado muito grande. Porque a gente não convivia muito com os filhos dentro de casa. Nessa época, Augusto, que seu filho está com 12, 9 anos, eu e meu marido, a gente estava correndo atrás do alimento, correndo atrás da roupa, correndo atrás do dinheiro para pagar a escola. Então, a gente não tinha muito tempo com os filhos, né? Mas, hoje em dia, todo mundo dentro de casa, inclusive os pais. Olha que desafio tão grande que está sendo, porque conviver com os pais mais velhos, com a família, a informação, a gente convive com o nosso melhor e com o nosso pior. E para suportar, né,
Aprende a viver harmonicamente. Exatamente. Tem que aprender a viver harmonicamente. E é um desafio grande, É porque verdade. cada um traz o seu defeito, a sua dificuldade. Não tem ninguém perfeito, né, Iraci? Claro que não. Então, essa dificuldade do lar é outra coisa que a gente tem que refletir, porque ninguém está ali junto por acaso. Com Não existe certeza. acaso. Esse filho que te dá trabalho, esse pai que te dá trabalho, essa mãe que te dá trabalho hoje, você já deu muito trabalho para eles, né? Porque a vida é assim, é circular. É circular, exatamente isso. E aí, o que, que a gente pode fazer para melhorar isso? Estou te falando que isso não é um problema seu, isso é um problema nosso. Nosso, do nosso nível evolutivo. Tem um grande poeta, o Pablo Neruda, que ele fala assim: quem pensa que nunca errou, já morreu e nem sabe. É Porque verdade. todos nós erramos. Basta estar na vida para a gente realizar algum erro. Então, se você pensa que nunca errou, você está vivendo totalmente alienado da realidade humana. Completamente, porque a vida da gente é feita, é construída com esse laboratório chamado escola. Então, a gente erra, a gente acerta, a gente erra, acerta, e não pode ficar com medo de seguir, de tomar providências, de fazer as coisas por medo de errar. Antes fazer e errar do que não fazer e não ter a chance em nenhum momento de acertar e de fazer a coisa certa, né? É Que é assim verdade. que a gente vai desenvolvendo. Agora, ele percebe ali no núcleo familiar que já está tendo uns respingos ali do lado, né? Com a Claro, esposa, as crianças. claro. Vai ter isso, é porque essa egrégora que nós falamos. Eu acho essa palavra incrível, que lembra Gregório, lembra grego, egrégora. É, É uma palavra que quer dizer o fluido, né, a psicosfera ambiente, a egrégora do lar é o resultado dos pensamentos de todos, é o exato. somatório dos pensamentos. Então, se imagina um cesto de laranja, quando tem uma laranja estragada ali, o que, que vai acontecer com as outras? Vai contaminando o que está do lado, Vai não tem como. contaminando. Se você está sendo dominado, né, capturado pelo medo, pela ansiedade. O que, que é a ansiedade? Olha que coisa incrível. Eu li o Dr. Holomei, que é um psicólogo do primeiro mundo, ele diz assim: imagina que você vai atravessar uma rua. E aí, quando você olha de um lado, vem um carro, de outro vem outro carro, você já está no meio da rua. Aí você fica sem saber. Diz Dr. Holomei que os velhos voltam, são mais prudentes. Os jovens se atiram, vai para frente para se livrar. Mas digamos que não tenha tempo nem de chegar do outro lado. Como é que você vai fazer? Você vai ser atropelado. Então, o que é ansiedade, segundo o Dr. Holomei, é essa emoção que corre em você, que passa por você diante de um grande perigo. Então, a ansiedade, você está sendo ameaçado de morte quando você está É. sob o império da ansiedade. Então, é muito ruim, seu coração acelera, seu peito se oprime, sua garganta seca, as pessoas acordam com a garganta seca. Eu estou falando isso com conhecimento de causa, porque nós já passamos por isso, Com né? certeza, com E hoje em certeza. dia ainda passamos, mas só que nós estamos atentos à realidade espiritual. Então, aí, você está lá rolando na cama, não dorme? Levanta, vai orar, né? Vai ouvir uma palestra, fala, mas de madrugada é a única forma dos espíritos que estão te perseguindo pela sua chamada, própria chamada, Sim, pelo seu exatamente. próprio pensamento, aí eles vão se educar junto com você. E de tanto eles assistirem palestra de madrugada, eles vão falar, não vou naquele cara chato mais não, não adianta, eu chego lá para mostrar uma coisa bem horrível para ele. Ele
põe aquele Divaldo Franco para falar, ele põe aquele Raul Teixeira, põe aquela gente faladeira lá, e eu tenho que ouvir aquilo tudo, aí desiste. Olha que coisa boa. Com certeza. Você vai com Deus, meu irmão, É né? isso aí. Vai com Deus, vai procurar sua Ler um bom turma. livro, né? Ler um bom livro. Ajuda muito, porque ele tem que descobrir, através do autoconhecimento, o que é que está acionando esse medo. É verdade. Porque tem alguma coisa ali na sombra que está acionando essa ansiedade e esse medo. Então, a ansiedade, a gente sabe que a gente quer viver o que já vem lá para frente antes daqui. Então, a gente já sofre por antecipação, né? É. Porque acha que vai dar alguma coisa errada. E a probabilidade de dar errado é só de 99%. Dar qualquer coisa errada na vida da gente. Então, tudo que dá certo já é ganho. É verdade, é verdade. Não é? É verdade. Tudo que dá certo é ganho. Então, puxa vida, conta dessa forma, como se você já não tivesse. Então, cada passo que você está dando é um ganho que você está tendo. É um degrau que você está subindo. É verdade. É uma vitória, né? E a gente tem que ter esse pensamento otimista. Nós temos que pensar grande, porque nós somos filhos de Deus. E tem o seguinte, meu irmão, a nossa mente, eu adoro esse estudo também do Emmanuel. O Emmanuel diz assim, quando uma ideia teima em se fixar na sua cabeça, ele diz, examine essa ideia. Porque essas ideias que nos vêm durante a noite, porque durante o dia são tantos estímulos que a gente não presta atenção na ideia. Mas durante a noite vem uma ideia, ela teme se fixar. Essa ideia precisa ser examinada com cuidado. Você vai dizer para essa ideia, eu não aceito essa ideia. Você tem que falar, ser firme, vamos botar uma ideia melhor nesse lugar. E Emmanuel, ele fala que a nossa mente, ela tem um chefe. A nossa mente tem um chefe, que se chama vontade. A vontade é essa energia psíquica que nos identifica como filhos de Deus. Quem não tem vontade é porque esqueceu que é filho de Deus. Perfeitamente. É uma energia muito poderosa, uma energia... A sua vontade fala assim, cala essa ideia, chega dessa ideia, deixa eu pegar uma ideia nova aqui. Não passa fora, né? Não passa fora dessa ideia que chegou aí, show, né? É isso mesmo. Vamos mandar essa ideia embora. Essa vontade, gente, não pode ser esquecida. Quando a pessoa está com a vontade muito fraquinha, mas eu não consigo controlar meu pensamento, o pensamento vem, 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 e eu fico desesperada, aí eu choro, aí eu me angustio. Pois é isso que é o hábito. A gente tem que se habituar a controlar o próprio pensamento. E antes de dormir, tem um monte de dica que os espíritos dão para a gente. Antes de dormir, não pode empanturrar de comida. Comida não é remédio, conforme a bebida também não. De jeito nenhum. É porque a comida traz o prazer, Porque libera a oxitocina, né? Que é o hormônio do prazer. Exato. Mas se você vai achar que empaturrando o seu estômago você vai dormir melhor, não vai, meu irmão. Porque aquilo não digere, muito pelo contrário, né? Te prende ali. Te afoga, fica aquela coisa, sobe e desce, é um mal-estar horrível. Horrível. E aí você fala assim, não, então eu vou ver um filme. Aí liga a televisão, vai ver aquele filme enlatado, cheio de violência. Só tem filme assim. Você bota na Netflix, você bota na... tem uma outra que eu esqueço. Tem várias. Tem um monte aí. Qualquer uma que você põe, só tem filme de guerra, de assassinato, de roubo, de destruição. Né? E aí você encharca a sua mente daquilo, a mente é simbólica, quando você deita para dormir, aquelas imagens vêm toda misturada com seus desejos, com seus medos, e aí pronto, você está entregue a uma noite sem sono. E aí de manhã está mal-humorado, porque quem não dorme, nós precisamos dormir.
Tem que descansar o corpo. Tem que descansar o corpo e principalmente a alma. Para fixar, inclusive, as coisas, né, na nossa mente. É uma outra coisa interessante. Não sei se já está no nosso tempo, você tem que fazer uma Não. paradinha, né? Uma outra coisa interessante, Iraci, a questão do sono. Porque na nossa vida, a gente passa 1/3 da vida dormindo. Então, se você vai chegar aos 90 anos, 30 anos foi dormindo. Aí você fala, mas eu não dormi. Não, dormiu. Nem que seja alguns segundinhos, você dormiu, porque para a gente entrar no sono profundo, é que a gente gasta 8 horas. Mas o sono profundo mesmo é 20 minutos, segundo a ciência. É quando a sua pupila está mexendo, você está sonhando, né? Quando você está sonhando, aí você está entrando no sono profundo. É só 20 minutos que nós precisamos para entrar nesse sono profundo. A dificuldade é entrar nesse sono profundo, porque aí, naqueles entretantos, digamos assim, antes de chegar no sono profundo, a gente tem que realizar todos os nossos desejos, segundo Freud. Então, assim, Freud diz, você precisa sonhar para dormir. Mas o que ele chama de sonho é a realização dos nossos desejos e não aquele desdobramento. Que o desdobramento mesmo, como diz Leon Denis, é quando a nossa alma se separa do corpo e vai encontrar com os amigos na dimensão espiritual. Esse é o sono reparador. Exatamente. Porque aí você deixa seu organismo lá descansando, você pode, inclusive, levantar, fazer um passe no seu próprio organismo, com a ajuda dos bons espíritos, fazer a sua autocura durante o sono, mas ninguém informou nada disso para a gente na escola, né? Como é que a gente vai saber disso? É verdade. A escola dá outras informações somente de fundo prático e material. Né? Às vezes E o você tem que resto... dormir, não dorme não, então toma aí um luminal, uma luminaleto, não sei o quê, tem milhões de bombinhas que a pessoa toma, se vicia naquilo, porque não dorme sem mais o comprimido. Como é que chama? Projac, né? Nem sei o nome. Não, Prozac. Prozac. A geração Prozac. Então, assim, não está dormindo, não? Toma um remedinho e vai dormir. Só que esse sono farmacológico aí não ajuda, meu irmão, não te ajuda a se libertar da sua ansiedade, do seu nervosismo, não ajuda. Ajuda, dá um auxílio, né? Para que você esteja mais sereno, para que você desenvolva o seu movimento, a sua técnica de bons pensamentos, né? De mudança. Mas não vai na causa, né? Não, tem que ir na causa. Tem que ir lá na causa. Então, para você ir na sua causa, como você pediu ajuda, eu acho, Augusto Petroni, é um nome forte. Eu acho que você fez muito bem em pedir ajuda, porque às vezes a gente não tem a humildade de pedir ajuda, está precisando de ajuda, mas acha que vai resolver tudo sozinho. E dificilmente, geralmente a mulher corre atrás de pedir ajuda para ansiedade, para depressão. O homem já se guarda, vou dar um jeito, vou resolver. Pela tradição do masculino, né? Ele tem que ser forte, não pode chorar. Isso tudo já caiu por terra, viu, meu irmão? Pode chorar, pode amar os seus filhos, pode beijar, porque esse negócio de homem é forte, isso daí já não tem mais validade na nossa época, não. O importante é que você pediu ajuda e nós estamos conversando aqui a respeito de como nós podemos nos ajudar mutuamente. Lembrando que somos espíritos imortais, ainda que as pessoas não queiram, ninguém vai morrer. Pode ser bonito, feio, bandido, herói, todo mundo vai continuar existindo. A vida tem noção de continuidade. Isso não é fábula, não. Os espíritos, no século XIX, que a gente chama o século das revelações, eles comprovaram com muitas experiências a reencarnação
não é mais uma hipótese, hoje é uma tese até de universidade, porque todo mundo sabe hoje que uma vida só, ou seja, uma existência só, porque a vida é uma só e É, múltiplas existências, né? exatamente. Que uma existência só não daria para a gente se tornar um ser pleno, né? É Alcançar a verdade. plenitude. Então, nós precisamos de múltiplas existências e essas existências são interligadas, de modo que dentro de cada um de nós tem um condomínio espiritual, como diz Hermínio É, Miranda, né? Muitos fantasmas fazem parte da nossa vida. Então, não esmoreça, tenha coragem, aciona a sua vontade, fala, essa noite, começa cada dia um dia, essa noite eu vou dormir. Eu vou dormir porque eu vou fazer uma oração antes de deitar, eu vou me alimentar com leveza antes de ir para a cama, né? Assim, exato. vou vigiar meu pensamento para pensar só em coisa boa. Só todos nós temos momentos bons e ruins. Vamos Uhum. ligar nos momentos bons. Vamos ler uma página, como colocou a Iraci. Pega uma página evangélica qualquer. Vamos ler para nos acalmar, né? Fazer Exatamente. exercício respiratório, isso é muito importante. Puxar o ar pelo nariz, olha que coisa boa respirar, gente. Oxigênio, o gás carbônico está saindo. E Isso. junto com essa saída do gás carbônico, sai coisa ruim. É, libera, bota tudo para Sai coisa fora. ruim, vai embora, bicho ruim. Isso. Entra coisa boa nessa respiração, segura um pouquinho, solta a respiração. Gente, respiração é tudo de bom. A gente, às vezes, eu com meu marido, a gente sai de manhã cedinho, vai no bosque, que é umas árvores que tem lá perto de casa, só para respirar e agradecer a Deus o oxigênio, né? É outra coisa, né? É outra coisa, a gratidão é impressionante. E aí você vai se equilibrando, beba bastante líquido, bastante água. Aí tem gente que fala, não posso beber água porque eu vou levantar para fazer xixi, né? É, Mas tudo bem, levanta e deita de novo. O tem importante é não problema. ficar desidratado, Com certeza, né? com certeza. Nós estamos chegando ao final, ápice do nosso programa. Leila, é, em uma palavra, uma emoção para o Augusto trabalhar. Eu diria para você fé. Consolide a sua fé. Tenha certeza que quem tem fé, como disse Jesus, num grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda, uma fé pequenininha, será capaz de realizar grandes coisas. Consolidar a sua fé é entender o sentido da vida. Pensa bem, meu irmão, o que você está fazendo nessa vida? Para que você serve? Não sabe ainda para que você serve? Está faltando estudo. Exato. Estuda para você saber para que você serve. Todos nós, filhos de Deus, estamos em evolução. Viemos nessa grande escola chamada Terra para consolidar a nossa certeza de que não vamos morrer nunca e que a vida que Jesus nos lembrou, a vida é abundante. Vim para que todos tenham vida e vida em abundância. É isso mesmo. Não é? É perfeito. Leila, obrigada pela sua presença Obrigada a aqui no nosso você. programa Reconstruindo Emoções. É uma alegria muito grande trazer uma especialista querida como você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Então, após esse bate-papo, esse esclarecimento que a Leila Brandão veio trazer para a gente, vamos ver o que é que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você, Augusto. Ela diz assim: um dos grandes desafios do ser humano
é controlar os pensamentos que alternam entre positivos e negativos. Quando são pensamentos positivos, são benéficos e auxiliam a superação das dificuldades, trazendo o equilíbrio do corpo físico e também das emoções. Quando são pensamentos negativos, configuram-se em intrusivos, obsessivos e automáticos, provocando grandes desajustes emocionais, tanto no ambiente como fisicamente, desencadeando inúmeras disfunções no sistema imunológico e endócrino, através dos grupos de neurotransmissores e bioquímicos. Então, os nossos pensamentos influenciam muito mais do que se pode imaginar no nosso corpo físico, no nosso sistema imunológico. Não basta mudar somente de pensamento, para negativo, para positivo. Não, a gente precisa também mudar de atitudes, porque os pensamentos acabam se tornando automáticos. As pessoas que têm muito pensamento negativo, aquilo já é tão automático que ela não percebe, é muito mais difícil corrigir. Então, ela precisa fazer um exercício diário, um treinamento diário de vigilância do pensamento. Tipo assim, cada 1 hora, cada tanto tempo, observa os pensamentos que você tem tido. São saudáveis? São positivos? São bons? Então, poxa, tô vencendo cada etapa. Não, tá vindo pensamento negativo. Quando eu venho, são os pensamentos intrusos. A gente dá um break. Opa, pensamento intruso não. Substitui aquele pensamento por uma outra coisa que seja saudável, positiva, que te traga bem-estar, uma lembrança, alguma coisa dessa forma. E isso já vai te trazer uma outra sensação, vai desoprimir o peito, porque realmente é terrível quando a gente sente o peito apertado, a angústia querendo dominar e os pensamentos negativos, eles pulam na nossa cabeça sem controle. É como se fosse um macaquinho desembestado de galho em galho. O nosso pensamento faz a mesma coisa. É muito teimoso. Então, vale a pena modificar isso. Então é isso aí. Se você quiser participar do nosso programa, nos envia sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E, quem sabe, no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, será a sua história que estará sendo reconstruída. Não esqueça de nos acessar pelo YouTube, a nossa playlist. Lá você acessa os programas anteriores e pode acessar muitas informações e muitos temas que vêm fazer a maior diferença na tua vida. Basta você querer, você escolher, não é assim? Então, para que você tenha uma semana de muitas vitórias, de superação, de ressignificação, de transformação, eu te deixo um beijinho carinhoso e dizendo para você assim: cada passo que você der, utilizando o seu pensamento positivo, acredite, você está dando o melhor de você para vencer os obstáculos e as dificuldades.
Você não nasceu para sofrer e não nasceu para passar pela dor. Você nasceu para ser vitorioso. Então você está preparado.